Boa tarde, alunos do oitavo ano A e B. Começando um outro trimestre, o terceiro e último. Começando o trimestre com o assunto triângulos. Primeira coisa que temos que dizer, são três ângulos, ó, 3 lados e 3 ângulos. Algumas particularidades dos triângulos, ó. Nós temos ângulos internos. Esse sinal circunflexo quer dizer que é um ângulo, ó. Temos aqui um sinal circunflexo e o Azinho embaixo, ó. Aí quer dizer que é o ângulo A. Nós temos 3 ângulos internos. O ângulo A, Azinho, Bzinho e Czinho, certo? A soma desses 3 ângulos, ela tem que ser igual a 180 graus, certo? Nós temos ângulos externos, ó. O símbolo de ângulo, nós temos os ângulos externos, ó. O triângulo é essa parte aqui, tá vendo os 3 lados. Quando a gente passa uma reta, nós vamos obter aqui os ângulos externos, ó. A soma desses ângulos aqui tem que ser 180 graus. A soma dos ângulos internos com os externos são 180 graus. E a soma desses 3 ângulos internos são 180 graus também, ó. Tá vendo? Nós temos o ângulo B somado ao ângulo Y, tem que somar 180 graus. O ângulo C somado ao ângulo Z tem que formar 180 graus. O ângulo A somado ao ângulo X tem que formar 180 graus, certo? Nós temos aqui o lado AB, ó, AB, temos o lado AC e temos o lado BC. São 3 lados. Uma outra coisa que vocês têm que lembrar, quando nós estudamos ângulos e retas, nós vimos que os ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, ó. Presta atenção, se eu puxo aqui essa reta para cá, certo? Isso quer dizer o quê? O ângulo Y tem o mesmo ângulo, a mesma medida do ângulo B, certo? Esse ângulo Bzinho, ele tem a mesma medida desse ângulo aqui. Então, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Da mesma forma aqui, ó. Se eu puxo essa reta para cá, ó. Esse ângulo aqui tem a mesma medida de X. E esse ângulo de cima tem a mesma medida do ângulo Azinho, certo? Aqui, ó. Se eu puxo aqui essa reta, o ângulo Z vai ter a mesma medida do C aqui, ó. E o ângulo Czinho tem essa mesma medida, aqui vai ter a mesma medida do ângulo Czinho, tá certo? Então, quais são os principais elementos dos ângulos? Os vértices. O que são vértices? São os pontos onde 2 semirretas se unem, ó. Esse pontinho aqui está juntando a semirreta A com a semirreta C. Então, aqui é o vértice A, aqui é o vértice B e aqui é o vértice C. Esse pontinho onde se unem as semirretas, certo? São os vértices. O que são os lados? Aqui, ó, é o lado AB, lado AB, lado AC e lado BC. Como eu expliquei, os ângulos internos, Azinho, Bzinho e Czinho, e os ângulos externos, X, Y e Z. Tá certo? Então, aí deve estar explicado. Se não entenderam, voltam o vídeo, tenta entender devagarzinho, observando a figura, desenha uma figura dessa no caderno,
e aí fica observando a figura, pausa o vídeo, ou desenha esse triângulo, ou então procura um triângulo lá no livro e fica observando como é que faz, certo? Agora, um outro detalhe, ó. Para você saber se três lados são um triângulo, a medida de qualquer lado desses tem que ser menor do que a dos outros dois. Por exemplo, como é que eu vou saber que os números 7, 3 e 5 dá para fazer um triângulo? Eu tenho que saber que a medida de duas partes tem que ser menor do que uma. Então, por exemplo, 3 mais 5 são 8. 8 é menor do que 7? É. Então, pode-se fazer um triângulo. Ó. 3 mais 7 são 10. 10 é menor do que 5? É. Então, pode-se fazer o triângulo. Certo? Então, você soma qualquer dois. 7 mais 3 são 10, é menor do que 5. 3 mais 5 são 8, é menor do que 7. E 5 e 7 são 12, é menor do que 3. Então, aí a gente sabe que pode ser formado um triângulo. Outro detalhe que vocês têm que lembrar é que o ângulo raso, ou chamado ângulo de meia-lua, é um ângulo de 180 graus, certo? Por isso, essa lembrança é boa para o cálculo da medida dos ângulos externos. Se eu tenho aqui um ângulo de 50 graus, esse de cá vai ser 130, não é isso? Para formar 180 graus. Agora, um exemplo numérico aqui, ó. Eu pergunto a vocês, quem são os vértices desses triângulos? Os vértices são os pontos onde eles se encontram. Então, o vértice é A, vértice B e C, ó, os pontos. Então, os vértices A, B e C. Ó, os lados. Quais são os lados do triângulo? Nesse aqui tem uma medida. O lado AB. Qual é a medida do lado AB? O lado AB tem uma medida de 5. Não está especificado se é metro ou centímetro, mas a especificação aqui é de 5. E o lado AC? Qual é a medida do lado AC? A medida do lado AC é de 3. Certo? E a medida do lado BC? A medida do lado BC são 4, certo? Está especificado aqui no desenho, ó, 4, 3 e 5, certo? Agora a gente quer saber quais são os ângulos internos. Quais são os ângulos internos? O ângulo, ó, BAC. Qual é a medida desse ângulo? 50 graus. Qual é a medida do ângulo ABC, ó? ABC. A medida do ângulo ABC está dizendo aqui 70 graus, certo? E qual a medida do ângulo CAB? A medida do ângulo CAB está especificando aqui 60 graus. Mas aqui, pessoal, vamos supor que eu já expliquei a vocês que a soma dos ângulos são 180 graus, dos ângulos internos, ó. 70 com 50, 120. 120 com 60, 180 graus. Mas se eu tivesse dado só duas medidas, 50 e 70, vocês iam fazer a conta e saberiam que para completar 180 graus, faltam 60, certo? Então, aqui, ó, medida dos ângulos internos. E os ângulos externos? Presta atenção. Aqui, ó. Eu tenho aqui 70 graus. Para completar 180, eu expliquei a vocês que a soma dos ângulos internos com os externos tem que dar 180 graus. Então, se aqui é 70, cá são 110 graus, certo?
Se aqui é 50, esse ângulo aqui é de 130 graus. 130 com 50, 180. E se esse ângulo é 60, esse daqui são 120 graus. Então, nós temos aqui, ó, quais são os ângulos externos? O A, o oposto do A, 110 graus. O B, 130 graus. E o C, eu estou falando a B porque é o oposto ao vértice, certo? Mas eu poderia ter colocado qualquer letra para identificar qual o ângulo que eu queria, tá bom? E o C, 120 graus, certo? O que é mais que eu posso querer aqui? Eu posso pedir qual é o perímetro. Vocês lembram que ano passado a gente estudou que perímetro é a soma dos lados. Esse lado desse triângulo tem 4, aqui tem 3 e aqui tem 5. Então é só a soma. 4 mais 3 mais 5. 4 mais 3 são 7, 7 mais 5, 12. Então o perímetro é de 12. 12 o quê? Não foi especificado se é centímetro ou se é metro. Tá bom? Vamos agora para a classificação dos triângulos. Ó, eles podem ser equiláteros, isósceles ou escalenos. O que é um triângulo equilátero? É aquele triângulo que todos os lados são iguais. Então, vamos dizer, um triângulo equilátero. Se aqui for 5, aqui é 5 e aqui também é 5. Certo? O triângulo isósceles. Ó, no isósceles, pelo menos 2 lados são iguais. Então, eu posso ter aqui, ó, isósceles. Esse lado aqui, C5, esse C5 e esse C4. Quando apenas 2 lados são iguais, a gente classifica esse triângulo como isósceles. E o triângulo escaleno. O escaleno, nenhum dos lados são iguais. Então, esse lado aqui pode ser 4, esse daqui C6, esse daqui C8. Ó, nenhum dos lados são iguais. É o triângulo escaleno. Essa classificação é quanto à medida dos lados. Recapitulando: equilátero, os 3 lados iguais; isósceles, apenas 2 lados iguais; e escalenos, os 3 lados diferentes, certo? Nenhum lado é igual. Ó, essa palavrinha vocês vão ver direto: congruente. Congruente é que tem a mesma medida, tá certo? Gravem isso aí. Agora aqui, ó, quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos, uma outra classificação. Ó, acutângulo, que são ângulos acutângulos. Ó, os três ângulos, eles têm a medida menor do que 90 graus. Um pode ter 70, outro com 50 e outro com 60. Todos eles, todos os lados menos de 90 graus. Se os 3 lados forem menos de 90 graus, ele é acutângulo. E o que é um triângulo retângulo? Ó, pelo menos, desculpa, eu vou apagar isso aqui que ficou feio. Pelo menos, ó, um lado ter 90 graus. Esse símbolozinho, esse quadradinho aqui, quer dizer que o ângulo tem 90 graus. Então, se esse tem 90, os outros dois vão ter que ter menos de 90 graus, certo? O triângulo retângulo. Um ângulo de 90 e 2 ângulos menos de 90, certo? Um ângulo reto e 2 ângulos agudos.
é o triângulo retângulo. E o triângulo obtusângulo, ó, obtusângulo. O que é um triângulo obtuso? Que o lado tenha mais de 90 graus. Um tem mais de 90 graus e os outros ângulos são agudos. Aqui, ó. Esse lado vai ter mais de 90 graus, aqui 3 lados, triângulos. Esse tem mais de 90 graus e os outros 2 ângulos têm menos de 90 graus. Esses são os triângulos obtusângulos, certo? O assunto é fácil, é simples. Se não entendeu da primeira vez, assiste mais 1, 2, 3 vezes. Assiste quantas vezes forem necessários. A atividade hoje vai ser naquele aplicativo, certo? Do Forms. Tudo bem? Igual aquele que a gente fez a prova. Google Formulários. Tá bom? Obrigado. Boa tarde.